Ei, pessoal, tudo bem? Bom, para você que está me vendo aí de dia, boa tarde. Para quem está assistindo à noite, boa noite. Vamos falar um pouquinho agora sobre o capítulo 5 da nossa apostila de Física Aplicada à Radiologia. Mas antes de falar de radioatividade, eu não poderia deixar de falar de duas pessoas que foram fundamentais para a radiologia e importantíssimas nesse processo da radiação e da radioatividade em si como estudo, né? Todas as contribuições, todas as considerações que eles fizeram para a gente, para que nós pudéssemos hoje ter tudo que nós temos nesse sentido. E aí, que é esse casal maravilhoso que é Pierre e Marie Curie. Bom, a pronúncia Marie Curie, tem gente que fala Marie Curie, né, Pierre, então assim, fica a critério de vocês a pronúncia. Eu também não sei falar muito francês, né, mas vou seguir esse Pierre e Marie Curie, beleza? Então fica a pronúncia a critério de vocês. Então, falar um pouquinho aqui, uma breve história dessa dupla que revolucionou a física atômica, que é o que a gente está estudando, e suas contribuições para a radiologia. Hoje eu vou falar de amor, de superação, de uma história muito bacana que pode motivar a gente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, para começar, vou citar essa mulher maravilhosa que foi a Marie Curie. Ela é uma referência para todos os alunos que estudam radiologia, que estudam essa parte, e que estudam física, química também. Ela é uma grande referência, e uma referência para todas as mulheres, referência de luta, referência de dedicação, de superação, sabe, de batalhar no momento em que a mulher não tinha voz, não tinha vez, né, não tinha participação nenhuma na sociedade, e ela lutou bravamente e tentou conquistar o seu espaço. Não só tentou, como conquistou, tanto que até hoje a gente tem muitas contribuições e o recorde dela do prêmio Nobel. Ela foi a única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel aí, envolvendo os seus estudos científicos. Então, a Marie Curie, ela ganhou o maior reconhecimento mundial da contribuição de alguém na sociedade, que é o prêmio Nobel, e 2 vezes. A primeira vez ela ganhou com seu esposo, com o Perry, e a segunda vez ela ganhou sozinha. Então foram ambos científicos nessas produções científicas que eles elaboraram nas áreas da física e da química. Então é um exemplo, né, em tempos tão difíceis que a gente está vivendo hoje em dia. Uma pessoa de superação que superou muitas barreiras com competência, brilhantismo ao longo de toda a sua vida. E aí agora eu vou fazer um remember dela aí, falar um pouquinho do que aconteceu com a Marie. Ela nasceu como Maria Salomea Slodowska, exatamente, na Varsóvia, Polônia. Esse sotaque aí da Polônia, que eu não sei falar muito bem, pronunciar muito bem, mas deu para entender, né? Que o nome dela era Maria. A Maria nasceu em 7 de novembro de 1967. Ela era a filha mais nova de 5 filhos, de um casal de professores, e inclusive seu pai era um professor de física e matemática. E parte desse talento dela que ela teve, ela herdou muito de seu pai. E sua mãe era pianista, era também professora. Sua família ela teve muito ligada a movimentos que buscavam independência polonesa. Na época, estavam conflitos, né, de guerra entre a Polônia e a Rússia ela estava predominando sobre a Polônia. Então, estava passando por tempos muito difíceis lá. E aí aconteceu alguns fatos que prejudicaram o desenvolvimento da Marie. Tanto que ela perdeu a irmã, uma irmã mais velha, aos 7 anos, por uma doença. Depois, aos 10 anos, ela perdeu a mãe também de tuberculose. E o pai dela foi demitido, porque como ele lutava muito pelas questões ideológicas e políticas da Polônia contra a Rússia, e a Rússia estava predominando,
a Rússia demitiu o pai dela e viveram momentos assim financeiros muito difíceis, tendo que todos eles trabalharem de alguma forma para se manterem, para se sustentarem. Então ela trabalhou, batalhou bastante desde muito novinha. Quando ela quis buscar o ensino superior, sendo que aos 15 anos ela já estava formada no ensino médio e recebeu um prêmio por isso, ela recebeu uma medalha pela sua atuação, né, no ensino médio. Ela foi reconhecida por isso também, já começou daí. Mas quando ela foi buscar o ensino superior, ela se deparou com um novo problema, que foi nenhuma das instituições de onde ela morava, as instituições universitárias, aceitavam mulheres. Então foi uma época muito difícil, como eu falei no início para vocês, onde a mulher não tinha vez, né? Ela não tinha participação na sociedade. E as universidades daquela época onde ela morava, na Polônia, não aceitavam mulheres. E aí ela teve essa necessidade de ter que sair do seu país para poder continuar os seus estudos, ou então ela ia ficar ali estagnada no tempo. Só que para ela poder sair de um outro país gera muitos custos, e como eles não tinham essa condição financeira, ela teve que elaborar um plano. Aí ela pensou com a irmã dela mais velha, que também queria muito estudar, a irmã dela queria fazer medicina na época, e aí elas fizeram um trato. Elas falaram assim, eu vou ficar, a Marie falou, né? Eu vou ficar aqui por 2 anos, por aí, trabalhando e vou ajudar você a você garantir os seus estudos. Então, você vai na frente, estuda, eu vou te ajudar financeiramente, e aí depois, quando você se formar, eu vou também e você me ajuda. Então, elas fizeram esse pacto, né? E aí aconteceu que a irmã dela foi, e ela foi para Paris em 1891 e se formou na Universidade de Paris, que foi a Sorbonne. Nessa mesma instituição que ela formou em física e em matemática, ela conheceu o Perry, que na época ele era um instrutor da escola. Ele ficava no laboratório de física e química e ele era também já tinha assim, estudos maravilhosos de sua autoria. Então eles se apaixonaram no momento que eles começaram a trabalhar juntos. E aí a gente agora vai falar um pouquinho dele. Perry. Bom, o Perry era o cara também, é considerado um dos fundadores da física moderna, que é o que a gente estuda hoje em dia, né? E não frequentou escola primária, não frequentou ginásio, ele foi educado em casa pelo seu pai, e nos primeiros anos da sua adolescência ele revelou uma forte aptidão tanto para matemática como para geometria. Aos 16 anos ele já conseguiu o bacharelado em ciências, e aos 18 ele já tinha obtido o que a gente chama de grau superior. Mas ele não conseguiu seguir diretamente o doutorado porque ele também era de uma família humilde. Ele era francês, nasceu na França, né, em Paris, no dia 15 de maio de 1859. Ele era filho de um médico, mas eles tinham dificuldades financeiras também. Tanto que essa dificuldade financeira se estende ao longo do casamento. Depois que eles se casaram, eles passaram por muitas barreiras aí na questão financeira. Aí, depois que ele desenvolveu alguns estudos, como o irmão dele, o Jacques, né, e eles elaboraram uma descoberta importante que foi a piezoeletricidade. O que é isso? É a produção de corrente elétrica em consequência da compressão ou dilatação que se faz em cristais, que têm uma estrutura molecular não simétrica. As antigas cápsulas de cerâmica dos toca-disco, por exemplo, o acendedor elétrico do fogão, o relógio que é relógio a quartzo, todos eles foram baseados nesse estudo que o Perry fez, da piezoeletricidade. Então, na época, ele já era um pouquinho conhecido, né, nessa comunidade como um grande estudioso, e faziam essa parte de tese, de algumas contribuições científicas, e começou seu doutorado. Quando ele começou o doutorado, ele estudou, entre alguns assuntos que ele estudou o ferromagnetismo, paramagnetismo e o diamagnetismo.
E aí, com isso, ele descobriu o efeito da temperatura sobre o pragmatismo, que é atualmente conhecido como Lei de Curie. Então, se vocês buscarem na internet o que é a Lei de Curie, vocês vão ver que é baseado nessa parte de temperatura. A constante material da lei é conhecida como constante de Curie, e também descobriu que as substâncias ferromagnéticas elas apresentam uma temperatura crítica de transição, acima da qual as substâncias perdem seu comportamento ferromagnético. Então, qual é o momento que a substância ela perde o seu efeito ferromagnético, né? Ele estudou isso a partir da temperatura, que é considerada como ponto de Curie. Então, voltando para o casal, que era um casal muito nerd da época, né? Ambos cientistas e estudiosos. A Marie tentou voltar para o país dela para ela poder fazer o doutorado lá, só que ela não conseguiu o emprego porque nenhuma instituição queria contratá-la por ser mulher. Então ela ficou em Paris. Então foi quando o Perry falou, na verdade o Perry falou, se você quiser ir para a Polônia, eu vou com você. Se você quiser ficar em Paris, eu fico com você. Para onde você for, eu vou com você e eu te apoio. E aí, como ela não conseguiu ficar na Polônia porque ela não conseguiu emprego, ela voltou a realizar os seus estudos mesmo. Então, o Perry, ao analisar os estudos na Marie, que era envolvendo radioatividade, os raios-x, né, que na época estava se falando também, entre outros estudiosos, ele passou a deixar os estudos dele e acompanhar os estudos dela. Então, eles passaram a pesquisarem juntos. Então, não tinha como o cara não se apaixonar por essa moça, né? Foi uma Monete na época, onde eram raridades ter pessoas tão inteligentes assim. Dois gênios na história, né? Pouco mais de um ano depois do primeiro encontro, em setembro de 1895, eles se casaram. E olha que curioso, eles tiveram uma lua de mel que foi uma viagem de bicicleta no interior da França. Muito romântico, né? Foram morar num pequeno apartamento perto da escola. E aí, nessa altura, o Perry já tinha sido promovido a professor e ganhava um pouco mais. A Marie, ela ainda estava se preparando para o mestrado e estava procurando algum emprego que pudesse ser remunerado. Ela também conseguiu um emprego de professora. Eles tiveram 2 filhas e não por isso ela parou de estudar, né? À medida que ela ganhava as meninas, ela continuava os seus estudos e se destacava, ganhava esses prêmios internacionais e tal. Eles iniciaram juntos as investigações sobre a radioatividade, que é o nosso tema do capítulo 5. Inclusive, foi um termo que a própria Marie inventou, né, da radioatividade, o que é esse conceito. Uma recente descoberta que na época foi por Henri Becquerel, que foi feita em 1896. Então, juntos, os 3, eles conseguiram desenvolver muitos estudos relacionados à radioatividade. O francês havia descoberto que minérios de urânio emitiam uma estranha forma de radiação, que é o Henri, e o Perry e a Marie, eles contribuíram imensamente para a compreensão desse fenômeno, tanto que eles faziam as experiências nos próprios corpos, né? Tanto que vocês vão ver ao longo da história que eles sofreram com isso, inclusive eles tiveram algumas complicações de saúde por causa desses estudos que eram analisados e feitos no corpo de cada um deles. Então, entre outras coisas, eles descobriram que a radiação era emitida pelos próprios átomos de forma individual e não por uma interação molecular com outras substâncias. Então, cada átomo, ele de forma individual, ele conseguia emitir um tipo de radiação, que é o que a gente estuda no capítulo 5, quais são essas radiações. Por esse trabalho com a radioatividade, esse trio, o Henri, o Perry e a Marie, eles receberam o primeiro prêmio deles, que foi o Prêmio Nobel de Física em 1903. E aí a Marie já tornava a primeira mulher a ganhar essa honraria. O seu marido, infelizmente, morreu muito jovem, em 1906, 3 anos depois que eles ganharam esse primeiro prêmio Nobel. Ele sofreu um acidente, ele foi atropelado por uma carroça, que era um meio de locomoção na época, carroças. Ele foi atropelado por uma carroça e ele não sobreviveu. E a Marie, ela não parou por aí, né? Ela teve que cuidar das filhas sozinha e mesmo assim ela continuou os seus estudos.
Então, por isso que ela é uma grande referência de superação para todas nós, né? Que em meio a tanta confusão, a tantos conflitos, e aí a gente percebe que bem na época que começa a implodir a Primeira Guerra Mundial e cuidar das filhas no universo totalmente masculino e continuar os estudos e ser premiada, assim, é fora da caixinha, ela é uma referência mesmo. Ao prosseguir na pesquisa com os minérios de urânio, a Marie percebeu que, se os cálculos estivessem corretos, deveria haver outro elemento ali com a capacidade radiativa ainda maior. Então, a partir do urânio, ela percebeu que outras substâncias poderiam ter uma capacidade radiativa maior. Essa foi a trilha que levou ela à descoberta dos elementos que ela mesma colocou o nome de polônio. Então, tem um elemento polônio, que foi batizado em homenagem à terra natal dela, e o rádio. Ambos foram descobertos em 1898. E os dois achados seriam a razão que levou a Academia Real de Ciências da Suécia a considerar ela o segundo prêmio Nobel, que agora foi em Química. Então, o primeiro foi em Física, o segundo em Química. Agora, em 1911, já não tinha o seu marido, mas ela continuava os estudos. A Marie ela teve participação efetiva em diversas frentes. E depois que ela se tornou a primeira mulher a ganhar 2 vezes esse prêmio, demonstrando generosidade, ela pegou esse dinheiro que ela ganhou desses prêmios e ela ajudava outras pessoas, até outros alunos que estavam estudando, que estavam desenvolvendo alguns tipos de estudo. Ela passou a ajudar com esses prêmios que ela estava ganhando, que ela começou a ficar famosa. Então, ela viajava para outros países a partir desses experimentos científicos dela, e todo o dinheiro que ela ganhava, ela ajudava as outras pessoas. Então, mais do que desvendar os mistérios da radioatividade, a Marie desenvolveu aplicações médicas também para suas descobertas. Então, grande contribuição para a área do câncer, né, do tratamento do câncer com rádio, que hoje é muito utilizado e ajuda muitas pessoas, foi através da Marie. E na Primeira Guerra Mundial, ela criou unidades móveis de radiografia, que eram apelidadas de Petite Curie, pequenas curies, em francês. Após a guerra, ela relatou essas experiências no livro que ela intitulou como Radiologia na Guerra. Foi publicado em 1919, uma leitura bem bacana para se fazer. Também buscou recursos para fundar 2 institutos de estudo do rádio, um em Paris e outro onde ela nasceu, na Polônia, e ambos continuam gerando pesquisas médicas importantes até hoje. As contribuições dela, né, todos os recursos que ela conseguiu prover a partir das pesquisas dela, contribuíram para essas instituições ficarem intactas, né, e se mantiveram vivas até hoje. Bacana, né? E sobre o sucesso que ele foi ganhado por décadas, sua pesquisa com a radioatividade, tudo aí cobria esse preço de poder ajudar essas instituições, poder ajudar outros alunos a desenvolverem melhor seus estudos, tanto nessa parte de laboratório, vocês percebem nessa foto, né, que é um lugar bem simples, onde eles desenvolviam essas pesquisas que eles faziam. Então, onde eles começaram era muito simples. Então, por isso que ao longo de toda a sua vida, a Marie tentou ajudar as pessoas. Porém, nessa construção, aqui é quando ela foi para a Primeira Guerra Mundial, ela mesma dirigia as ambulâncias e levava todo esse aparato para poder ajudar as pessoas. Aqui foi a primeira radiografia, inclusive mostrava a aliança dela de casamento, onde eu falo, né, que eles usavam as experiências, as descobertas científicas deles no corpo de cada um mesmo, né? Isso acometeu algumas situações graves na área da saúde deles. Isso aí foi só para vocês romantizarem a situação. Tipo assim, a Marie carregava frequentemente tubos de ensaios com amostras de rádios, né, desses elementos, essas substâncias perigosas nos bolsos do jaleco dela, e aí o que certamente foi o que fez o maior risco ao longo da sua vida. Então,
Também ela se expôs demais a doses excessivas de raio-x nos seus trabalhos durante essa Primeira Guerra Mundial. E após décadas fazendo isso, olha que curiosidade interessante, até o seu livro de receitas se tornou altamente radioativo e só pode ser manipulado hoje com roupas protetoras. Os papéis em que ela documentava todos os seus resultados naqueles laboratórios lá, todos eles têm uma grande parcela de radioatividade, são materiais que constituem um perigo eminente. Então, só podem fazer uso desse material pessoas devidamente capacitadas, com todo o material de proteção para poder pegar nesse material. Ela, então, morreu de anemia aplástica, que é um tipo de leucemia, né, causada pela manipulação constante desse material radioativo. Morreu aos 66 anos, em 4 de julho de 1934. E deixou um legado na história, né, que é um exemplo que brilha até hoje com a genialidade, o heroísmo científico na nossa humanidade. Então, todas as contribuições referentes à radioatividade, ao raio-x, à radioterapia, né, as substâncias polônio, urânio, o rádio, tudo isso aí foi graças ao casal Pierre e Marie, e mais especificamente a Marie. Então, eu queria mencionar para vocês a história deles, antes da gente falar um pouquinho da radioatividade, trazer os rostos de quem idealizou tudo isso, né? Da gente ver como que a história se desenvolveu ao longo de todos esses anos, como que surgiu até nós todos esses conteúdos e como é importante a gente conhecer um pouquinho do processo, quais foram as dificuldades que eles encontraram naquela época para poder desenvolver tudo que nos permite ajudar hoje em dia, permite desenvolver ainda hoje em dia também. Então, essa foi a contribuição deles, queria deixar para vocês e deixar como exemplo de superação mesmo dos problemas, né? O momento que a gente está precisando, botar a cabeça no lugar, nossas metas, nossos sonhos, e fica aí um exemplo de persistência, de resistência, de superação dos limites, de mesmo com todos os problemas na época, ela se destacar. Fica aí essa ideia para a gente hoje, tá bom? Aí a próxima aula agora vai ser sobre a radioatividade. Vamos falar um pouquinho desse capítulo 5.